Muito obrigado você que parou aqui no canal Ricardo Santos, historiador, para ver este quadro Fala, Pastor. Você sabe, quando você acessa esse canal, você vai conhecer o pastor, muito mais do que a sua igreja. Aqui nós não vamos tratar de teologia, embora a gente possa fazer algumas perguntas para ver o quanto o pastor está atualizado nesses temas. Mas aqui nós queremos saber se o pastor ele é tradicional, se ele é liberal. E hoje eu tenho aqui um pastor que eu já conheço há mais de 30 anos, e a tecnologia me deu o privilégio de eu revê-lo novamente. Será que ele está a mesma pessoa e as ideias dele, será que estão atualizadas? Olha, eu estou curioso e eu espero que você curta esse momento. Você sabe que você está autorizado a questionar as respostas que ele vai dar, mas também somente as respostas. Aqui nós não falamos da pessoa. O objetivo é sobre o que ele fala. Quanto mais você interage, melhor para o canal e melhor, porque a gente pode lhe atualizar dos temas que nós estamos abordando aqui. Agora eu quero colocar aqui na tela bem grande para que todos nós possamos ver o pastor Sérgio Veloso de Castro. Pastor Sérgio, que prazer, rapaz, ver esse sorriso de novo, ver você aqui participando do nosso canal. Alegria é minha. Muito obrigado, professor Ricardo Santos, grande amigo de tantos anos, né? Mais de 3 décadas. É uma alegria, um privilégio nessa noite participar aqui contigo dessa entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Que bom. Você está à vontade, você está nervoso, já está acostumado a dar entrevistas. Como é que é? Não, nervoso eu não estou, não, mas acostumado a dar entrevista também não estou. É muito bom ver que você está sendo assim muito natural. As pessoas gostam de ver isso nos entrevistados. Pastor Sérgio Veloso, eu fiquei sabendo que hoje você está em um distrito em Campo dos Goytacazes, que fica no Rio de Janeiro. É isso mesmo? Eu trabalho aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Aqui é conhecido como, assim, uma cidade produtora, né, de petróleo, né, a famosa bacia de Campos. Então, aqui dentro de Campos, nós temos aí aproximadamente 10 distritos, 11 distritos pastorais, e nós tomamos conta de um distrito desses, que é o distrito de Parque Leopoldina, que compõe 4 igrejas. Muito bem, pastor. Então, para quem está ouvindo, distrito ele já deixou bem claro, é um conjunto de igrejas e você coordena essas igrejas. Pastor, eu queria fazer uma pergunta para testar a sua memória aqui. Nesses mais de 30 anos, você lembra o nome de todas as suas igrejas centrais? As igrejas centrais? Eu acredito que sim. Então, vamos lá. A primeira igreja central, que foi o seu primeiro distrito, qual foi? Itaperuna. Itaperuna, fica onde? Noroeste do Rio de Janeiro. Noroeste do Rio. A outra? A outra é Imbariê, Duque de Caxias. A próxima? A próxima é Goytacazes, em Campos dos Goytacazes. Muito bem. A próxima? A próxima foi Ipiranga. Ipiranga. Tem mais alguma? É dentro de Campos dos Goytacazes também. Depois certo. Tem Rio das Ostras, São Gonçalo, Jardim Catarina e por aí vai. Olha aí, ele tem uma mente aí ativa, ele lembrou dos nomes dessas igrejas. Se você faz parte de uma dessas igrejas e, por acaso, ver esse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, de dar um help, de dar um alô aí para o seu pastor e a gente vai interagir com você.
agora é o seguinte, aqui a gente não pergunta a idade de ninguém, mas nós queremos saber um fato histórico que ocorreu no ano do seu nascimento. E aquelas pessoas que conhecem história, elas certamente vão saber quantos anos você tem. Nasci na época do início da ditadura militar no Brasil. Olha, Frank, olha, essa informação histórica aí, você já pode ir aí no site, se você não sabe, e vai saber quantos anos o pastor Sérgio tem. Pastor, me diga outra coisa. Hoje você está casado? Quantos filhos você tem? Casado e bem casado com uma jovem, uma mulher chamada Esther Paim Veloso de Castro, e tenho 3 filhos com ela, né? Um é formado em tecnologia da informação, a outra é engenheira, o formado em tecnologia da informação, Noander, né? A engenheira é a Noemi, e a tradutora e intérprete, né? Que se formou em tradutora e intérprete, é a Thalita. São 3 filhos. Ocorreu um fato que afetou todos os brasileiros, também a Europa e podemos até dizer o mundo inteiro, que foi a pandemia. E eu queria fazer a seguinte pergunta: como foi a sua experiência com a pandemia e, se for possível, um aspecto positivo e um aspecto negativo da pandemia? Nós estávamos trabalhando aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, no interior do Rio de Janeiro, né? Como dissemos, no distrito de Parque Guarus. Aliás, eu esqueci de falar, essa igreja central também de Parque Guarus, né? E ali passamos momentos difíceis, né? Eu tive momentos ali que nós sepultamos 3 pessoas por mês dentro da igreja, uma cada semana. E chegou uma hora que eu falei, meu Deus, até quando eu vou suportar fazer culto fúnebre tantas vezes na igreja? Então, foi bastante difícil para mim, para a igreja, né? Esse foi o aspecto negativo, né? Mas o positivo é que isso nos aproximou muito de Deus. A pandemia foi, diria assim, uma experiência que nos levou a sentir mais necessidade de Deus, de buscar a presença dele, de estar com a vida realmente nas mãos do nosso Jesus, do nosso Deus. Pastor, ninguém nasce pastor. Então, eu lhe pergunto, antes de ser pastor, como era a sua vida? A minha vida era bem agitada, né? Eu nasci num bairro, eu nasci no Rio de Janeiro, na verdade, na cidade do Rio de Janeiro, mas num bairro chamado Vigário Geral. Aí, quando eu chegava nas igrejas para dizer que eu era de Vigário Geral, teve um irmão que perguntou, e pode vir alguma coisa boa de Vigário Geral? Aí eu falei para ele o seguinte, pode, pela graça de Deus, né? Pode vir, assim como veio de Nazaré, de Vigário Geral também pode vir coisa boa, pela graça e bondade de Jesus. Então, a vida era muito agitada, eu passava, às vezes, noites, né, nas baladas, eu fiquei a noite inteira na Marquês de Sapucaí, né? Assim, cheguei em uma ocasião que eu senti e recebi o chamado de Deus, tive um sonho, nesse sonho, uma voz dizia, leia Isaías capítulo 1, versículo 20. Sonho eu tive mais ou menos em 1987. Porque em 88, no final de 87, eu pensei em ir para a colportagem, né? A obra de vender literatura cristã de casa em casa. Aí em 88 eu fiz isso, e em 88 eu senti o chamado, o toque do Espírito de Deus, o desejo de fazer teologia, no final de 88. Aí eu colportei como estudante e fui para o IAN, atual FADBA. Quando você fala IAN, você está falando de internato.
E Sim. agora vem aquela pergunta, porque as pessoas que escutam dizem internato, ainda existe internato? Internato ainda existe. Eu queria que você falasse um pouquinho do internato. O que foi a experiência do internato para você? A experiência do internato, para mim, foi tão positiva, tão marcante, que nós trazemos no coração até o dia de hoje, né? E recomendamos, e recomendamos também, não é? Para todos aqueles que estão nos ouvindo. Por exemplo, conheci um amigo como o Ricardo Santos no internato, professor Ricardo Santos, e outros amigos que trazemos aí no coração. E, finalmente, também conheci minha esposa também no internato. Né? No internato, nós temos aí, diria, um cabedal de atividades aí, né, de trabalho, de estudo, que proporcionam, né, propiciam um crescimento, um desenvolvimento harmônico de todas as nossas faculdades, sejam mentais, espirituais, né, físicas. Pastor, agora nós queremos saber o seu hobby. Nós sabemos que um pastor que é da igreja adventista, aqui nós vamos entrevistar pastores que não são adventistas também, mas quem é pastor da igreja adventista, na segunda-feira ele está de folga. O que é que você costuma fazer quando está de folga? Como é que você se diverte? Qual é o seu hobby? Fala aí o que você Eu puder. gosto muito de jogar futebol, né? Só que a idade não está deixando. A idade não está contribuindo muito. Né? A última vez que eu joguei, por exemplo, num concílio de pastores, aí tem umas 2, 3 semanas atrás, eu tive uma lesão muscular que me deixou meio sem graça. Mas o que a gente gosta mesmo é de bater uma bolinha, sabe? O futebol. Eu gosto de futebol. Se você gosta de futebol, agora tem uma pergunta aí para saber como é que você está com os temas contemporâneos. Fala. A seleção brasileira está sem técnico. Qual é a sua sugestão aí, pastor? Bem, um técnico que... O Tite, a gente já não estava mais assim, muito bem com ele, né? A gente não estava mais assim, combinando muito, né, com as táticas do Tite. Mas tudo bem, ele fez a parte dele, deu a contribuição dele, mas a minha humilde contribuição, opinião sobre isso, eu tenho um técnico que eu gostei muito dele. Ele treinou o time que eu torço aqui no Rio de Janeiro, que é o time do Flamengo, né, o mais querido do Brasil, né? E foi o Jorge Jesus, né, o português. Entende? Para mim, é um dos melhores que tem por aí, sabe? Olha, ele falou aí o flamenguista. Pastor, como foi bom ouvir assim essa resposta tão espontânea, ver esse sorriso, perceber que você está gostando da entrevista. Isso é muito bom, é muito agradável. Vamos falar um pouco sobre segurança pública nas escolas. A pergunta é a seguinte, pastor. Você acha que falta segurança nas escolas ou a maldade do homem não tem limite? De fato, lamentavelmente, a maldade do homem ultimamente não tem conhecido escrúpulos, né, limites. E eu penso que não vai fazer mal à escola, pelo contrário, vai ser bom para a escola se tiver segurança. Gente ali que tome conta do acesso, da entrada da escola e vigiando sempre, porque isso, de certa forma, impõe respeito, né? Impõe respeito. Alguém ali uniformizado, não precisa, quem sabe, ser armado, mas ali uniformizado, identificando ali que é um segurança e tal. Eu acho que é interessante e importante isso. Nós fazemos sempre a seguinte pergunta. O nosso país é laico, ou seja,
ele não defende nenhuma religião. Mas a pergunta é, você concorda que deve haver ensino religioso na escola pública? Desde que não se descambe, vamos dizer, para um lado ou para o outro, mas que o aprendiz ou o aluno, não é, ele tenha condições de ter uma ideia do que é a Bíblia, do que é a palavra de Deus, de quem é Deus, de quem é Jesus, sem querer, assim dizer, para seguir essa ou aquela religião, né? Eu acho que deveria ter, sim. Eu creio que Você seria falou, importante. Eu tive, por exemplo, há mais de 40, 50 anos atrás, peraí, uns 50 anos atrás, 40 anos atrás, eu tive ensino religioso na escola pública e aquilo me ajudou. Mas ali era como? Num sentido assim, laico, não era no sentido, diria, proselitista, né, do entendi. ensino religioso em si. Não era com a intenção de captar alguém para uma igreja. Exatamente. Agora, eu quero voltar a essa pergunta, porque eu acho que não ficou muito claro para mim. Você falou em Bíblia, você falou em Deus, e você não falou em muçulmano, você não falou em candomblé. Você, quando fala o ensino religioso, você abrange todos ou você está limitando ao cristianismo, a sua fala aí? Não acho que deve ser falado de todo o ensino religioso. Todo o Certo, ensino religioso. Todas as certo. pessoas têm o direito de ter uma visão, ou pelo menos um ensaio, uma introdução à religião. Eu acho que se fizermos assim, isso vai garantir a liberdade religiosa. Eu acho que isso é importante, cada um ter uma noção de um pouco de cada religião. Me lembro que no seminário nós estudamos com o saudoso pastor José Mascarenhas Viana, né? O movimentos religiosos contemporâneos. E, por incrível que pareça, aquela classe me ajudou excessivamente, me ajudou demais a respeitar as outras denominações, as outras pessoas que pensavam diferente de mim em relação à igreja, em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação à religião, que seja lá ela qual fosse. Muito bem. A sua impressão aí, realmente, você não está sozinho nessa convicção. Já que falamos de seminário, falamos do saudoso professor Viana, agora vem uma pergunta aqui relacionada à pregação bíblica. Spurgeon, que é um grande pregador conhecido no mundo evangélico, não só no Brasil, mas na Europa, de um modo geral, ele disse a seguinte frase: o púlpito fraco é a maior tragédia da igreja. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte: o púlpito da igreja, não limitando-se a uma denominação, mas de um modo geral, o púlpito da igreja, você acha que está fraco? Posso ser franco? Sim. Não acho que está fraco, né? Mahatma Gandhi dizia: eu não sou cristão por causa dos cristãos. Então, não é o púlpito que está fraco. Né? Em minha visão, humilde visão, o que está fraca é a vida espiritual daqueles que se dizem cristãos ou de uma ou outra igreja, de um ou outro segmento Pastor, religioso. você assiste filme? Assisto. Você assiste novela? Novela, não. Você assiste De séries? vez em quando. Diga uma coisa, você recomendaria algum filme? Com Cuba Júnior e Robert De Niro, que era Homens de Honra. É um clássico Um mundial, não é clássico isso? mesmo, muito interessante. Você acredita que há racismo no Brasil? Acredito, Você lamentavelmente. já passou por essa experiência? Nunca passei. Mas se eu passasse, eu saberia como tirar de letra, porque o carioca ele não esquenta a cabeça com esse tipo de coisa, Você sinceramente. já viu racismo dentro da igreja? Racismo dentro da igreja, não me recordo, sinceramente, não me recordo. Existe um jogador de futebol que ele é conhecido mundialmente, é o Daniel Alves. Sim, Faz algum tempo ele foi fragado por
câmeras e depois por testemunhas de que ele estuprou uma mulher. Só que ele já veio a público, ele já confessou que houve um relacionamento com permissão daquela mulher. Só que ele é um homem casado, e isso, para alguns segmentos da sociedade, não pegou muito bem. Se não tivesse acontecido com Daniel Alves, certamente nós não estaríamos falando aqui. Mas é por causa da imagem mundial dele que nós queremos saber o seu posicionamento sobre os elementos éticos e morais envolvidos nessa questão. Bem, por ser uma pessoa pública, né? Todo jogador de futebol, diria, da fama, né? Do prestígio de Daniel Alves, um dos melhores, maiores laterais direitos do Brasil e do mundo, né? E da seleção brasileira, ele deveria tomar um pouco mais de cuidado, né? Tomar um pouco mais de cuidado com a sua imagem, né? Com o seu testemunho, com a sua fama, com os seus admiradores, e que exemplo ele passou, né? Não adianta agora falar que não teve nada e depois meio que contraditório, uma hora diz que teve, outra hora diz que não, mas eu sei de uma coisa, que ele está preso lá, né? Lá na Espanha. Na Espanha, né? O caso foi lá numa balada, lá numa discoteca lá em Barcelona, né? Na Espanha, não é isso? Exato. E lamentável, porque se ele tivesse preocupado assim em fazer feliz a sua esposa, sua companheira fiel, né, ali, e se satisfizesse com ela, com a companhia dela, ao lado dele como sua esposa, sua companheira, sua amiga ali e tal, ele teria deixado de se envolver num grande problema, que agora ele deve estar tendo bastante tempo para pensar, porque a rigidez, diria, ali das leis de lá da Europa são bem diferentes daqui da América Latina ou daqui da América do Sul. Eles levam o negócio bem a sério mesmo, ainda mais quando se trata de, como eles têm chamado, de abuso sexual. Existe um outro termo que eles estão falando também, abuso sexual, forçar a pessoa a ter uma relação íntima que a pessoa não queria. Estamos voltando aqui com a nossa entrevista com o simpático pastor Sérgio. Eu espero que você esteja gostando também. Por isso, não esqueça de deixar os seus comentários, de falar sobre as respostas dele, se você gostou, se não gostou. É muito importante a gente interagir com você. Agora, pastor, vamos para uma pergunta um pouco mais light. Vamos supor que alguém que esteja vendo esta entrevista diga: eu gostaria de convidar o pastor Sérgio Veloso para um restaurante, almoçar com ele, com a esposa dele. Eu gostaria de ter esse papo pessoalmente. Por isso, eu pergunto: qual é a sua gastronomia? Qual é a comida que você gosta? Quando alguém lhe convida, e qual seria o alimento que apetece ao seu paladar? Rapaz, eu gosto muito de salada, né? Salada crua, sou muito fã, gosto de arroz, feijão, sou muito fã de bife com batata frita, e uma farofinha também, né? E também muito chegado a um salmão com alcaparras. Opa! Se convidar que eu como à vontade. Esse Sérgio tem bom gosto, gente. Somente aqueles que são membros da Igreja Adventista serão salvos? Eu não acredito nisso. Graças a Deus, não acredito. E pelo que a gente lê e entende da Bíblia, não é? Já estou lendo a Bíblia já pela 4ª vez consecutiva, não é? Eu não vejo em nenhum momento algo que apoie que só alguém ou um povo de uma igreja só vai ser salvo.
Não creio nisso. Eu creio que Deus tem um povo, tá, aqui nesse mundo, tá, e que ele não professa nenhuma igreja por enquanto, mas que ele vai ser salvo, que essas pessoas serão salvas. Muito bem, pastor. Você acredita que para ser salvo, a pessoa tem que ser batizada? Eu acredito porque Jesus disse em São Marcos, não é? São Marcos, a Bíblia aqui na minha mão, São Marcos, capítulo 16, versículo 16, ele disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. E eu, como evangelista, como pessoa que gosta de ver pessoas dentro da água sendo batizadas, eu quero dizer, ela precisa ser batizada sim, conforme o ensino da palavra de Deus, do ensino de nosso Senhor Jesus Cristo, que ensinou não somente através de palavras, mas com o próprio exemplo também. Então, vamos continuar nessa linha aí, pastor. Sim. Ellen White é uma profeta da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A pergunta é a seguinte: o que ela escreveu tem o mesmo peso daquilo que os profetas da Bíblia escreveram? Felizmente, não. A inspiração bíblica, ela é uma inspiração, diria, especial, é uma revelação especial, né? Ellen G. White é uma luz menor, como ela mesma se denominou, se autodescreveu, né? Como uma luz menor que guia a luz maior que é a palavra de Deus. Na verdade, ela recebeu também iluminação em alguns tópicos, né, da vida cristã, ao ensinamento sobre educação, saúde e tudo isso aí na área de psicologia, mas ela não era uma mulher, diria, infalível, né? Assim como os homens da Bíblia também não eram infalíveis, certo? Não eram infalíveis. Porém, eles receberam o que nós acreditamos, a inspiração para escrever a Bíblia sob a guia direta, instrução, inspiração e iluminação do Espírito Santo. Okay? Ellen G. White, ela recebeu inspiração também. Eu diria assim, não como da mesma forma como a Bíblia, a palavra de Deus, ok? Porque senão a gente teria que dizer, não, então vamos incorporar os livros de Ellen G. White à Bíblia, o que nunca se passou pela minha cabeça, não é? E nem vai passar também, porque creio e sei separar bem as coisas. Ellen G. White é um tipo de inspiração, de instrução, tá? E a Bíblia é um outro bem superior, né? Que não podemos comparar escritos de Ellen G. White com os escritos da Bíblia. Embora tenhamos, e será importante a gente seguir aqueles conselhos que Ellen G. White deu, como os livros que ela escreveu, por exemplo, Conselhos sobre Saúde, Conselhos sobre o Regime Alimentar e Conselhos sobre Mordomia, esses livros aí que são realmente conselhos inspiradores, maravilhosos, mas não podemos dizer que é igual à Bíblia, não. Olha, a sua resposta tirou dúvida de muita gente aí, mas vamos continuar nessa linha, pastor. Tem muita gente que diz que foi Ellen White que estabeleceu as doutrinas da Igreja Adventista. E as doutrinas não foram frutos de pesquisas da Bíblia, mas foram frutos da iluminação que Deus deu a Ellen White. E, assim, as principais doutrinas da Igreja Adventista, elas vieram de Ellen White. Isso é verdade? Nunca foi verdade. Nunca foi verdade, nem será. E se você ver algum adventista do sétimo dia, professo, membro da Igreja Adventista do sétimo dia, falando isso, afirmando isso, pode dizer que ele está errado. Porque José Bates, que foi um dos fundadores, né, da Igreja Adventista do sétimo dia na América do Norte, ele trouxe o sábado para a igreja, a verdade sobre o sábado, que Ellen G. White antes guardava
o domingo, outro dia da semana, como ela cria em sua época. Ellen G. White também teve um período em que ela comia carne de porco também, né? E depois que ela soube, de acordo com a palavra de Deus, o livro de Levítico, capítulo 11, que não deveria se alimentar desse tipo de alimento, então ela parou de comer também. Então, quer dizer, ela de jeito nenhum, ela não tinha condições, Ellen G. White não tinha a mínima condições de formar o corpo doutrinário que é e que tem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela não tinha a mínima chance. Todo o corpo doutrinário da Igreja Adventista do Sétimo Dia, todo ele, inclusive o que trata da inspiração bíblica, e que tem ali Ellen G. White, que entra ali no escopo da inspiração bíblica, certo? Não foi criado por ela também, né? Mas estudiosos que pesquisaram a Bíblia para poder chegar à conclusão que ela foi uma mulher usada poderosamente por Deus. Não uma profetisa. Ela nem gostava desse nome, de ser nominada assim de profetisa, não é? Ela se chamava de serva do Senhor. Nós, pelo respeito, membros da igreja, a consideramos como uma profetisa, né? Mas não como no sentido assim dos profetas da Bíblia, né? Mas pelo respeito, pelo carinho, pela admiração e pelo que ela escreveu e como ela defende a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, como ela foi capaz assim, de fazer comentários da Bíblia tão felizes, tão oportuno, que nos ajudam a entender melhor a palavra de Deus. Olha, pastor, indiretamente você respondeu outras perguntas, mas tem algumas perguntas aqui que são bem frequentes. Sim. É sobre Ellen White e a pregação bíblica. As pessoas dizem que os pregadores usam mais a Bíblia do que Ellen White, a tal ponto de que, quando terminam a pregação, eles terminam com a citação de Ellen White. Você tem alguma opinião formada sobre isso? Você queria dizer que certos pregadores usam mais Ellen G. White do que a Bíblia, é isso? Exato. Ah, sim. Então isso é um erro, né? Isso é um equívoco. Isso não deveria jamais acontecer, certo? Toda pregação bíblica, o nome já diz, tem que ser bíblica, né? Nascer da Bíblia, do pensamento bíblico, né? Da inspiração bíblica, de uma frase da Bíblia, de um texto da Bíblia, de um capítulo da Bíblia, de uma história da Bíblia, de um versículo da Bíblia, tudo da Bíblia, né? E aí, quem sabe a gente pode usar uma vez ou outra um pensamento de Ellen G. White para poder assim ajudar a pessoa a compreender o assunto. Não que Ellen G. White vai comprovar a Bíblia, porque a Ellen G. White não é para comprovar a Bíblia, não é? Ela não escreveu os seus livros para comprovar a Bíblia. Ela escreveu seus livros para testemunhar do poder da palavra de Deus e do próprio Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Muito bem, pastor. Aí o povo é quem vai dizer sobre esses comentários. Então, comenta aí a resposta do pastor. Você gostou? Ficou com mais dúvida? Tirou as dúvidas? O importante é você falar para que a gente possa interagir com você. Existiu alguma pergunta que eu não fiz, mas você gostaria que eu tivesse feito? Talvez sobre o contexto que nós estamos vivendo em nosso país hoje, né? Seria interessante a gente comentar que estamos vivendo momentos bem críticos, né? Onde vemos claramente a liberdade das pessoas indo, assim, diria, por água abaixo. Isso é perigoso, não é? Isso diria, uma afronta à nossa liberdade de consciência. Eu não gosto disso. Isso me faz mal. Então, se você quiser continuar fazendo considerações sobre isso, pode ficar à vontade. Só mais um detalhe apenas.
quando Eric Arthur Blair, mais conhecido como George Orwell, né, ele escreveu em 1984. Na verdade, ele escreveu 1984, não foi em 1984, foi em 1948, né? De que trata esse livro que ele escreveu? Esse ensaísta, ele era jornalista inglês, né? E tratava de uma distopia, né? E ele falava ali sobre exatamente assim, a sociedade era oprimida através exatamente do cerceamento da liberdade de expressão, né, do totalitarismo, né? As pessoas se tornavam alienadas ali, segundo a 1984 de George Orwell. E hoje a gente vê que parece que o negócio está lamentavelmente, né? Parece que está ressurgindo aí essa espécie assim de não a distopia em si, mas exatamente o que ele diria, entre aspas, né? Ele profetizou, ele falou ali escreveu ali em seu livro. Eu lamento muito que isso esteja acontecendo em nosso país. Que bom foi ouvir esse comentário, e esse comentário me faz fazer uma outra pergunta. Vamos ver se você tem coragem de responder. Sim. Você votou em quem? Em Lula ou em Bolsonaro? Jair Messias Bolsonaro. Eu tenho as minhas convicções, eu falo com os meus irmãos o seguinte, irmãos, aqui o púlpito a gente usa para pregar a palavra de Deus, para exaltar a Jesus, o nosso Salvador, mas eu tenho as minhas convicções pessoais, políticas, eu acho que todo mundo tem também, né? Pode ter. Se vocês quiserem conversar alguma coisa comigo particularmente, a gente está aqui à vontade e à disposição de vocês, ok? E aí a gente fala assim com aqueles que Deus nos confiou os cuidados de pastorear. Quer comentar mais alguma coisa? Eu penso o seguinte, que nós precisamos demonstrar, né, para os nossos queridos irmãos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de todas as outras igrejas e de todos os outros segmentos religiosos, nós viemos do mesmo Pai, somos filhos do mesmo Deus, não importa a religião que você professe, que você tenha, né? Deus ama todos nós, do candomblé, da umbanda, do espiritismo, de Buda, seja lá que religião for, Deus ama todos nós, né? Da Igreja Adventista, do Sétimo Dia, Igreja Batista, Wesleyana, Assembleia de Deus, Universal, seja lá qual igreja for, não importa, Deus ama todos nós e Ele deseja a nossa salvação. E, independentemente de ideologia político-partidária, Deus ama todos nós também. O que nós não podemos permitir é que ideologias políticas nos separem, né, uns dos outros, né, causando um racha entre a gente e nos separem, sobretudo, de Deus. Muito bem, pastor. Me diga outra coisa. O Lula ganhou para presidente. Ele agora é o presidente do Brasil. Qual é a sua postura para a gente ter uma ideia a sua postura, que era votou no Bolsonaro e agora ele é o presidente? Como cidadão, como é a sua postura em relação ao presidente do Brasil? A escolha que o povo fez. Minha postura é uma postura respeitosa, né? Uma postura respeitosa porque ele é o presidente do Brasil, né? Embora eu não tenha votado nele, mas outros bilhões votaram, né? E como é bom você não é bom você ser respeitado? Exato. As pessoas também gostam de ser respeitadas, né? Então, por isso eu respeito na opinião, né, o voto da pessoa, embora eu não tenha votado. Então, as pessoas que ouviram essa resposta, certamente eles tiveram a percepção de quem é o pastor Sérgio.
porque ficou muito claro, você foi muito espontâneo. Você já realizou vários sonhos. Eu queria que você dissesse um sonho que você realizou. Eu já realizei aí, teve um poeta, se não me engano, José Martins, não sei, mais ou menos assim o nome dele, que ele dizia assim, que era o cubano, que o homem, para se realizar, tem que fazer 3 coisas. Não sei se você já ouviu esse papo, né? Já, já. Ele tem que plantar uma árvore, tem que casar e tem que construir uma casa, né? Construir uma casa, eu estou construindo a minha aqui, está parecendo até obra de igreja, né? Está demorado que só. Mas estamos lá, estamos conseguindo. Casar, eu me casei, né? Tive filhos, graças a Deus, e qual outro? Plantar uma árvore. Eu também já plantei várias árvores. Então, eu posso dizer que eu sou um homem feliz e realizado. Se depender de plantar árvore, casar, qual outro construir uma casa, vai ser... Então, eu sou feliz, então. Então, com base nessa referência aí, o pastor é um homem realizado. Um homem realizado. Meu amigo pastor Sérgio Veloso de Castro, como foi bom ter essa entrevista com você. Como foi bom perceber que você continua o mesmo ser humano, transparente, que não teme expor suas ideias e, acima de tudo, respeitoso. Eu espero que o público tenha tido a mesma percepção que eu tive, embora ele é livre para comentar o que ele quiser. E aqui eu faço questão de lembrar, neste canal você pode questionar todas as ideias, você só não pode falar da pessoa do entrevistado, porque aqui nós respeitamos todas as pessoas. Não lute para ser alguém de sucesso, lute para ser alguém de valor. A sociedade precisa muito mais de pessoas do que de estrelas. Pessoas de bem.